Só tem que desmutar pra gente conseguir te ouvir, porque senão não adianta, né? Senão já 50 anos de curso, 50 anos de curso e fazendo essa palhaçada aí, né? Enfim, faz parte. Cara, então, tem bastante coisa pra gente debater. Eu vou começar primeiro falando de campo e bola, de parte tática, e depois a gente entra na questão de poupar em Libertadores para jogar Carioca e tal, que eu acho que essa é uma discussão muito válida também. Primeira coisa que a gente tem que discutir, o Arthur já citou, o Cleiton também já citou, é a escalação. Eu vou confessar, eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. Quando eu vi a escalação ao vivo, eu estava ao vivo na FATV, porque lá são 2 horas de pré-jogo, a escalação saiu 1 hora antes, então a gente estava no meio do pré-jogo, sai a escalação. Na hora que o Emerson Show estava lendo a escalação, ele se confundiu enquanto estava lendo, porque ele estava lendo ali, ele começou a ler os zagueiros, né? Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana, aí viu um Mateuzinho, aí ele já deu uma embolada, e eu olhei para a cara do Smigol, que estava do meu lado, eu já falei, brother, calma aí. Aí eu comecei a escrever no papel, eu levei uma pranchetinha com papelzinho, comecei a escrever, e falei, cara, calma aí, esse cara deve entrar aqui e tal. Então, assim, levou um tempo para eu tentar assimilar o que estava acontecendo ali, o que ele estava tentando fazer. Sim. O que eu imaginei, depois acabou se confirmando, eu comentei lá na hora, depois acabou se confirmando. Se a gente imaginar o time do Flamengo, eu vou trazer aqui algumas imagens agora, esse é o time titular, digamos assim, do Flamengo nos últimos jogos. 4-4-2, o Ilharão de zagueiro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz pela esquerda, Isla. Como é que esse time... Esse é o time do Flamengo de maneira geral. Esse time se defende uma estrutura muito parecida com essa, que é o 4-4-2. O Arrascaeta, Vitor Ribeiro retorna um pouquinho e fica na mesma linha do Gerson e do Diego, com o Bruno Henrique e o Gabigol um pouco mais à frente. Essa é a plataforma de jogo do Flamengo, esse 4-4-2. Só que quando esse time tem a bola, esse Flamengo do Rogério Ceni é um time assimétrico, porque as funções dos laterais são muito diferentes. A função do Felipe Luiz é uma função muito mais por trás, muito mais recuada, e a função do Isla, ou o Mateuzinho, muito que jogou contra a LDU, é uma função muito mais ofensiva. E o Flamengo faz uma saída de 3 com o lateral esquerdo. Então, quando o Flamengo tem a posse da bola, o Felipe Luiz fica aqui perto dos 2 zagueiros, o Rodrigo Caio centraliza um pouquinho mais, o Arão abre pela direita, o Diego fica como opção de passe por dentro e o Isla se manda lá para frente e fica quase na linha aqui dos meias e dos atacantes, junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. É claro que isso aqui não é fixo dessa maneira o tempo inteiro, tem movimentação entre os jogadores, mas de maneira geral a plataforma é essa. Então, o que muita gente imaginou quando viu 3 zagueiros naquela escalação? Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana. Falaram, bom, o Rogério mudou o esquema, vai vir com 3 zagueiros. E era uma possibilidade. Só que o que me encucou muito é que não tinha ninguém para jogar de ala pelo lado esquerdo. Tinha o direito e não tinha esquerdo. Exatamente, o direito seria o Mateuzinho, mas não tinha esquerdo. Eu falei, cara, eu acho muito difícil ele vir com 3 zagueiros de fato, sem ter um ala esquerdo para jogar pelo lado esquerdo. Eu não imagino o Vitinho fazendo isso, eu não imagino Everton Ribeiro fazendo isso, Pedro e Gabigol muito menos, Gerson então nem se fala. Eu não via ninguém no time com capacidade de fazer isso. E aí eu comecei a imaginar, eu falei, cara, eu acredito que ele queira manter exatamente a mesma dinâmica do time principal, do time titular com bola. Por quê? Com a bola, o Felipe Luiz ele joga como se fosse um zagueiro pela esquerda. O Léo Pereira ele fez exatamente a mesma coisa. Com a bola, o Léo Pereira se comportou como um zagueiro pela esquerda. E a gente ficou com exatamente o mesmo desenho. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Léo Pereira aberto na esquerda. Mais Gustavo Henrique centralizado, né? E Bruno Viana pela direita. E o Mateuzinho avançando um pouco mais. O que você acha que está mais ou menos aqui, Arthur? O que você discorda? Bota a foto que você botou antes. Ah, tá. Então teve uma outra que você botou, né? Que você trocou, então eu não devo ter visto. Essa daqui essa escalação. Essa é a configuração do jogo, aquela lá ele está dizendo como o Flamengo ataca. Seria essa daqui. Seria essa daqui. Certo. Porque se com a bola o Léo Pereira ele faz essa saída de 3 com o Arão ficando um pouquinho mais avançado, sem a bola no momento defensivo, ele se torna efetivamente um lateral esquerdo. E aí o Mateuzinho fecha como lateral, fica a dupla de zaga Bruno Viana e o Gustavo Henrique, e o Léo Pereira fechando como lateral esquerdo. É mais ou menos o que ele tentou fazer quando ele botou o Felipe Luiz de zagueiro, né? No penúltimo jogo, não foi isso? Ele usou o Léo Pereira. A diferença é que o Felipe Luiz ele ficava aqui no lugar do Gustavo Henrique naquele jogo, naquela reta final ali. Ele ficava como zagueiro efetivamente, exatamente. Sim. Se a gente for para as imagens dentro do campo, eu trouxe aqui algumas imagens que mostram exatamente isso.
A gente vê o Flamengo jogando num 4-4-2 aqui. O Flamengo está sem a posse de bola é do LDU, e o Flamengo está fechando com 2 linhas de 4. Quem é o lateral esquerdo nessa linha defensiva de 4 é o Léo Pereira. Então, isso aqui, para mim, isso é 5 minutos de jogo, exatamente. Uhum. Isso aqui, para mim, determina que realmente o Léo Pereira estava jogando como um lateral esquerdo, sendo o lateral esquerdo que faz a função do lateral esquerdo nesse time do Flamengo do Rogério Ceni, que é essa função que fica um pouco mais recuada. E quando tinha bola, a gente via esse desenho da saída em 3+1, que eu chamo, né? Que é a saída dos 3 zagueiros com mais um volante um pouco à frente, numa altura um pouco mais avançada, para ajudar o passe por dentro, que nesse jogo de ontem foi o Arão, que foi deslocado da zaga e voltou a jogar de volante. Então a dinâmica do Flamengo era essa. Era exatamente a mesma dinâmica do time titular. Sem tirar nem pôr. É claro que as características dos jogadores são diferentes. E aí a gente para mim é muito claro que nem Léo Pereira e nem Bruno Viana estão numa fase boa construindo, por exemplo. O Bruno Viana fez alguns bons jogos dando passes e tal, mas nenhum dos dois está numa fase boa. E aí você perde a capacidade de construção, porque Arão e Felipe Luiz têm uma capacidade gigante de construção. E aí você perde um pouco. O próprio Gustavo Henrique, se for comparar com o titular, que é o Rodrigo Caio, também cai muito. A diferença é que o Rodrigo Caio não está jogando com frequência. Então é difícil colocar que perde muito, porque ele já não está sendo titular de forma recorrente. Só que o que eu acho interessante a gente citar é o seguinte: o recorte é muito pequeno do jogo em que o Flamengo jogou com 11 jogadores. São 14 minutos. O Arão foi expulso no minuto 14 do jogo. Só que nesses primeiros 14 minutos, o Flamengo criou 3 chances de gol. Teve o gol impedido do Gabigol, que se ele tá um passinho atrás, ele faria o gol. Tem a bola na trave do Gerson. E tem uma bola que o Gabigol sai na cara do goleiro, tem o Gerson por dentro e o zagueiro chega por trás e consegue recuperar. São 3 chances seguidas, assim... Uma aos 3 minutos, a outra aos 5 e a outra aos 9 minutos. Algo desse tipo. O Flamengo parecia que ia conseguir fazer um bom jogo. Só que o recorte é muito curto, repito, o recorte é muito curto. Então não dá pra gente cravar aqui, fazer uma análise que o Flamengo iria, igual o Rogério falou na coletiva, ele tinha certeza que o Flamengo iria ganhar aquele jogo. Eu acho que o recorte em que ele está se baseando é muito pequeno. O Flamengo realmente jogou melhor nos primeiros 14 minutos. Começou bem. Mas o recorte é muito pequeno para você afirmar que o jogo ia ser todo daquela maneira. Eu acho perigoso você afirmar isso. Mas, de fato, o Flamengo estava melhor. Concordo. E aí, cara, vem, obviamente, a expulsão do Arão. E aí, muita gente vai achar que não dá para ignorar todo o resto. E realmente não dá. O Flamengo não fez um bom jogo mesmo com 1 a menos. Mas não dá para você ignorar que o Flamengo jogou com 1 a menos durante 75 minutos do jogo. Não dá pra gente ignorar que isso existiu. Jogar com 1 a menos hoje, com a exigência física que o futebol te exige hoje, com o nível de exigência que tem hoje no futebol, é muito difícil, cara. É muito difícil. E aí o Rogério começou a fazer algumas mudanças. O Arthur falou das substituições. Antes da substituição, se eu não me engano, o Arão foi expulso com 14, o jogo só voltou a rolar lá para os 16, por aquela confusão, aquele burburinho, e ele ficou, se eu não me engano, uns 8 minutos sem fazer substituição nenhuma. E aí, a primeira coisa que o Rogério faz ele tira o Everton Ribeiro de meia-direita. Vou botar aqui no campinho para ficar mais fácil. Eu não tenho o campinho da modificação, mas para a gente poder desenhar e imaginar. Cadê essa daqui? Então, o Everton Ribeiro, que está aqui embaixo na tela, ele vem jogar do lado do Gerson para fazer essa dupla de volante com o Gerson. Então, o Everton Ribeiro vem por dentro, para poder manter essa dupla de volantes por dentro. O Gabigol sai daqui do comando de ataque, da dupla do Pedro, e vem jogar como ponta direita. E aí ele fecha e mantém as 2 linhas de 4. Então a gente vai imaginar, ao invés do Flamengo jogar nesse 4-4-2 que está desenhado aqui, o Flamengo jogando num 4-4-1, onde no lugar do Arão é o Everton Ribeiro, no lugar do Everton Ribeiro é o Gabigol, e o Pedro está sozinho lá na frente. Assim o Flamengo jogou durante 8 minutos. Na sequência ele substitui, tira o Everton Ribeiro e coloca o João Gomes. Na estrutura tática do time não modifica nada, porque o João Gomes vem para jogar como dupla de volante. Aos 25 minutos do primeiro tempo. 25. Então foi isso aí. Foram quase 10 minutos que jogou sem substituir. E aí o João Gomes vem para jogar de dupla de volante do Gerson. Por que eu acho que o Rogério preferiu fazer essa substituição? Eu concordo com o Arthur, eu até acho que daria para segurar um pouco mais, porque o Flamengo ainda estava conseguindo mais ou menos ali controlar o jogo até determinado ponto. Mas o meio-campo do Flamengo estava muito pouco combativo. Gerson e Everton Ribeiro, a tendência era que a LDU conseguisse encontrar espaços com eles dois por ali. Então, é compreensível. Você pode discordar, mas eu acho que é compreensível a entrada do João Gomes. E aí ele mantém o Gabigol aberto na direita. Na volta do segundo tempo,
ele faz uma cacetada de substituição. Ele faz 2 substituições. Ele tira o Léo Pereira e vem com o Ramon. E ele... Qual foi a outra substituição? Ele tira o Gabigol e coloca o Bruno Henrique. Então, eu não tiraria talvez o Gabigol. E também não tiraria talvez o Everton Ribeiro. Por mais que eu acho que o Everton não esteja numa boa fase, ainda é o cara que faz a função tática melhor do que o Vitinho. Entendeu? Volta para fazer a marcação, acompanhar a lateral. Eu já tiraria... entendo o porquê de manter o Vitinho, entendeu? Eu já tiraria o Everton Ribeiro, mas não colocava o João Gomes, eu botava o Diego Ribas. Faria a dupla de volantes original. Talvez ele tivesse... mas aí talvez a gente entraria numa questão de poupar. Se ele queria poupar, não faria sentido botar o cara aos 15 minutos. Exatamente. Foi isso que eu deduzi que ele poupou. Eu concordo com isso. Mas aí depois, lá pro final do jogo, ele coloca todo mundo. Coloca o Arrascaeta. Mas ele tá perdendo. E o cara vai jogar só 30 minutos, 25. Não vai jogar 80, 70. Você tá perdendo. Mas aí, assim, eu até entendo. Mas o que você prefere? Você prefere perder o jogo da Libertadores? É difícil você dizer. Essa é uma discussão. Porque o Diego podia entrar e os gols acontecerem também, como não poderiam acontecer o jogo ser outro, e vice-versa. Essa é uma discussão importante que eu acho que é bacana a gente debater aqui, mas eu acho que a gente pode deixar para depois que a gente terminar o jogo. Porque essa discussão é importante, cara. É importante a gente debater o que é importante. Eu acho isso muito legal a gente debater. Mas, só voltando pro jogo aqui rapidinho, então. Quando ele coloca o Bruno Henrique no lugar do Gabigol que estava jogando pela direita e o Vitinho pela esquerda. Quando o Bruno Henrique entra, o Bruno Henrique vai jogar na esquerda e o Vitinho vem jogar na direita. Essa é a primeira mudança tática. O Vitinho estava jogando pela meia esquerda, ele vem para a meia direita, onde estava o Gabigol, e o Bruno Henrique entra para jogar pela ponta esquerda, com o Pedro de novo lá na frente. Eu troquei uma ideia no Twitter com um amigo que concordava contigo, Cleito. Falava, eu não tiraria o Gabigol, eu tiraria o Pedro. Eu acho que num jogo que você tem um a menos, você tendo contra-ataque, você usa a velocidade do Gabigol. Só que tem uma questão. Se a gente lembrar naquele jogo contra o Independente Del Valle, onde o Arão fez a mesma coisa, o Pedro estava jogando junto com o Gabigol aquele jogo. Eles jogaram como dupla de ataque. E o Jorge Jesus optou por tirar o Pedro. Só que tem uma diferença, o adversário. O Independente Del Valle era um time que gostava de jogar com a posse da bola e que era muito mais ofensivo do que esse time da LDU. E aí você tinha espaço para aproveitar lá na frente. A LDU, cara, mesmo com um a menos, eu achei incrível, sendo bem sincero. Eu achei incrível como eles não conseguiram ser protagonistas no jogo em momento nenhum. Eles não quiseram ter a bola, não quiseram atacar. O famoso sem minha altitude não consigo. Eu lembro que o Calçade falou o seguinte na transmissão: o Flamengo, surpreendentemente, com um a menos, é melhor em campo. Eu falei assim, filho da puta, o Flamengo vai tomar o segundo só porque esse cara falou isso. Aí dá 2 minutos, mais ou menos, 3 minutos, o Flamengo toma o segundo. Eu fiquei muito puto, cara, muito puto. Mas é isso, eu acho incrível. O Flamengo terminou com mais posse de bola, com mais finalização, com mais passes trocados. E assim,